Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num dos poemas mais antigos e poderosos que existem, o Canto do Mar. Quase todo mundo conhece a história da travessia, né? Mas o que a gente vai fazer aqui é um pouco diferente. Vamos fuçar os segredos que o próprio texto esconde sobre fé, sobre justiça e, principalmente, sobre como o medo vira música. Bora descobrir o que está por trás dessas palavras? Pensa na Sema, é de um poder que a gente mal consegue imaginar. Depois de uma perseguição que parecia não ter fim, o exército mais temido do mundo simplesmente some. As mesmas águas que se abriram para salvar agora se fecham para destruir. É o ponto final. O fim definitivo de uma era de opressão. Ali, na beira do mar, com um silêncio que deve ter sido ensurdecedor. Mas é justamente desse momento, sabe? Desse clímax de terror e alívio que nasce uma pergunta fascinante. Como é que um povo que, até um minuto atrás, estava fugindo apavorado, de repente começa a cantar um hino de fé e vitória? A resposta, olha só, não está só no milagre em si, mas na forma como ele foi contado. O texto original está cheio de pistas incríveis. Então, para começar, vamos olhar para o ato final do milagre, o mar se fechando. Os comentários antigos revelam que isso não foi só uma punição. Foi, na verdade, um ato de justiça poética, com um simbolismo que é direto e muito, muito profundo. E aqui a coisa fica genial. Os comentaristas fazem uma conexão que é de arrepiar. A punição foi um espelho do crime. O povo de Israel foi forçado a trabalhar com barro, com tijolo, no meio da lama, por anos a fio. E aí, num ato de justiça divina, o próprio mar vira uma armadilha de lama para os egípcios. É um exemplo perfeito do princípio de medida por medida, acontecendo ali na prática de forma literal. E isso nos leva da imagem para a palavra. O texto que descreve esse milagre é quase um quebra-cabeça, sabe? Cheio de escolhas de palavras, de tempos verbais que escondem várias camadas de significado. É aqui que a história fica ainda mais interessante. E chegamos no enigma central. A frase em hebraico é "Az yashir Moshe". A tradução literal é "Então Moshe cantará", no futuro. Mas espera aí, o milagre tinha acabado de acontecer, eles já estavam cantando. Por que o texto usa o tempo futuro para descrever uma coisa que já estava rolando? Essa palavrinha, cantará, abre um universo de interpretações. Para decifrar esse Az Yashir, a gente precisa ver como os sábios lidaram com essa aparente contradição. Eles não viram isso como um erro de gramática de jeito nenhum. Para eles, era uma chave para um significado muito mais profundo sobre o que de fato aconteceu naquele momento. Basicamente, existem duas grandes explicações para isso. A primeira é mais direta, mais, digamos, pé no chão. O verbo no futuro expressa a intenção. Ao ver o milagre, Moshe sentiu o impulso e decidiu: vamos cantar. O futuro indica essa decisão que virá ação na mesma hora. Mas a segunda interpretação, a midrástica, vai muito, mas muito além. Ela diz que o texto já está apontando para um canto futuro ainda maior. O canto que vai acontecer na ressurreição dos mortos. Nesse caso, o canto do mar vira uma espécie de prévia de uma redenção final, universal. Outra expressão poderosíssima no texto é Ish Milshamá, que a gente traduz como Senhor da Guerra. E o comentário aqui é brilhante. Não se trata de um rei humano que, quando vai para a guerra, esquece todo o resto. Pelo contrário, ele luta usando o próprio nome. E mesmo no ato de vingança, o seu atributo de misericórdia continua lá, intacto, sustentando o mundo. É uma definição de poder completamente diferente. Agora, vamos dar uma olhada na poesia do canto. Como em toda grande obra, nenhuma palavra está ali por acaso, especialmente as repetições. Elas são usadas para construir um significado mais complexo, para expressar ideias que uma frase só não daria conta. Um dos exemplos mais fortes disso é a repetição no sexto verso. Sua mão direita, ó Deus, é temível em poder. Sua mão direita, ó Deus, esmaga o inimigo. A pergunta é óbvia. Por que falar sua mão direita duas vezes na mesma frase? De acordo com os comentários, a primeira vez que o texto fala da mão direita é para focar uma ação muito específica, a de salvar o povo de Israel. Já a segunda menção se volta para outra ação que está acontecendo ao mesmo tempo, mas é o oposto. A de esmagar o inimigo. É salvação de um lado e destruição do outro no mesmo instante. Então, a repetição não está falando de duas mãos, mas de uma única mão divina, que consegue fazer duas tarefas impossíveis e contraditórias ao mesmo tempo. Uma coisa que nenhum ser humano conseguiria.
A própria estrutura da poesia está mostrando a natureza extraordinária daquele poder. Ok, agora vamos sair um pouco da análise do texto e voltar para as pessoas, para o estado emocional do povo de Israel ali na praia. Aquele milagre não foi só uma coisa que eles assistiram, exigiu uma transformação na cabeça deles. E o texto nos dá uma pista fundamental de como essa fé foi de verdade conquistada. Isso aqui é fascinante. O comentário explica que, mesmo depois de atravessar o mar em segurança, o povo ainda estava com medo. Eles ficavam pensando, tá, mas e se os egípcios só deram a volta e saíram do outro lado? E se eles vierem atrás da gente de novo? O medo ainda estava lá. Por isso, a ação divina teve que ser completa. O mar cuspiu os corpos dos soldados na praia. Eles precisavam ver a prova física da liberdade para que o medo finalmente fosse embora e desse lugar à fé. O que isso nos mostra é que a redenção não foi só um ato de poder. Foi também um ato de ensino, de pedagogia. A salvação só se tornou 100% real no coração do povo quando ela foi vista, quando não restou nenhuma sombra de dúvida. Foi nesse momento que a canção pôde, de verdade, nascer. E tudo isso nos deixa com uma reflexão para fechar. O Canto do Mar não é apenas o registro de um milagre, ele é parte do milagre. Ele nos força a pensar o que, no fim das contas, é mais poderoso: o evento espetacular, que acontece na frente dos olhos de todo mundo, ou a palavra cuidadosamente escolhida que decifra esse evento, que revela suas camadas e o guarda para sempre? Fica aí a pergunta.